Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com o tema terrivelmente evangélico. O que aconteceu com a pregação do Evangelho? O convidado para nos ajudar a pensar sobre essa temática é alguém não menos especial e igualmente terrivelmente evangélico. Formado em letras, é teólogo, pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Londrina, é o coordenador do Departamento de Missões da Assembleia de Deus de Londrina, bem como idealizador do projeto Lucas, é um projeto de evangelismo. É casado com a Midian, pai do José, pai da Ana, é um pregador por excelência, uma potência potencializada, pastor Jodson Gomes. Seja bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão. Rapaz, você foi fazendo a apresentação, eu falei, daqui a pouco vai chegar o convidado, porque é tanta coisa que não deve ser eu, não. Aí quando você falou pai do José, da Ana, esposa da Midian, sou eu mesmo. Alegria, pastor, poder estar junto com você, com o pessoal que assiste a gente, e que coisa boa poder estar aqui. Pastor, o senhor sabe que eu não tenho dúvidas que é um motivo de alegria para muita gente estar escutando e assistindo o senhor nesse momento. Mas, pessoalmente, né, para mim, é uma dupla alegria, porque meu histórico com o senhor já começou há alguns anos, antes mesmo de eu conhecê-lo pessoalmente. Eu morava no Rio Grande do Sul e recebi de presente um CD aqui do programa Multiplicação da Palavra da Igreja em Londrina e fiquei impactado com aquela palavra. E eu procurei saber quem era e falei, eu quero mais. E o pastor que me presenteou falou, não, então toma mais. Ele me deu mais uns 2. E aí eu entrei no site da Assembleia de Deus de Londrina e comecei a ouvir, ainda sem saber quem era o pastor Jodson Gomes. E por muitas vezes, viajando de carro, eu colocava sua ministração, suas mensagens, e fomos ministrados ali, eu, minha família e tantas outras pessoas que nós compartilhamos suas mensagens. Depois tive o privilégio de conhecer o Senhor, tivemos o privilégio de nos encontrar lá em Maceió. Verdade. O Senhor ministrou lá, já ministrei algumas de suas mensagens diversas vezes. Coisa boa. Diversas vezes, claro, não com a mesma excelência. E hoje é um privilégio, uma honra poder estar entrevistando o senhor sobre essa temática que eu acredito ser relevante, importante e necessária. Sim. Pastor, todos os convidados que por aqui passam, geralmente a última pergunta é esta que eu vou fazer como primeira ao senhor, por conta do tema. Por conta do tema. Geralmente essa é a pergunta que a gente conclui as entrevistas. Mas por conta do tema, esta será a primeira pergunta. O que é o Evangelho e o que é a pregação do Evangelho? Bom, o termo Evangelho significa boa notícia, boa nova, o anúncio sobre alguma coisa que já aconteceu, só que não uma coisa qualquer. A ideia que está por trás da etimologia da palavra Evangelho não é uma simples notícia, mas uma notícia que traz um impacto de mudança. Na perspectiva cristã, o Evangelho é essa boa notícia, a notícia daquilo que Deus fez em nosso favor. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a notícia que tem o poder de mudar toda a história, que dividiu a história ao meio e que modifica a vida de pessoas que, ouvindo, a recebem de todo o coração. Então, Evangelho é essa boa notícia. O que é a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é a missão dada por Jesus a nós de anunciar essa boa notícia. O Carson diz que o que se faz com uma boa notícia é propagá-la. Se alguma coisa muito boa a gente ficou sabendo, essa coisa boa tem o poder de mudar outras vidas, o que a gente tem que fazer, ou um movimento que seria natural, é de anunciar isso a outras pessoas. A gente faz isso com frequência com coisas banais. Um restaurante muito bom que a gente foi, rapaz, você precisa ir nesse restaurante. Um remédio
que tomou, rapaz, tomei isso aqui para esse tipo de situação. Se essas pequenas coisas que trazem algum tipo de alegria ou de alívio para nós, a gente já é movido naturalmente a compartilhar, quanto mais aquela notícia que tem o poder de mudar a história da vida. Então a pregação do Evangelho, ela é o anúncio dessa boa notícia de que Deus fez algo poderoso em nosso favor, entregando seu Filho, o seu plano redentor para toda a humanidade. Na condição de pregador, o senhor viaja por vários lugares, visita vários lugares, e o senhor viaja não só para pregar. Tem eventos que o senhor prega, e também é ministrado. Sim. Ok. Como o senhor avalia hoje, de uma forma geral, os nossos púlpitos, partindo da premissa de tudo que tem sido veiculado hoje nas redes sociais, como o senhor avalia os nossos púlpitos evangélicos hoje? Perfeito. Pastor, eu vou responder, e essa resposta pode parecer evasiva, mas para mim é a única que cabe. Vai muito bem, vai muito mal e vai mais ou menos. É impossível falar de forma generalizada, até porque quando a gente olha para a história bíblica, a gente sempre vê Deus, inclusive, falando a respeito disso, de que há um remanescente, de que há aqueles que são fiéis à sua palavra, aos seus desígnios, aqueles que, como ele diz, por exemplo, falando para o profeta Elias, ainda tem 7.000 que ainda não se dobraram. Então, é muito complicado fazer uma avaliação apenas dentro daquele universo que a gente pode perceber. Então, eu diria que vai bem, vai mal e vai mais ou menos, porque a gente vê em alguns ambientes a palavra sendo pregada de forma séria, comprometida, assim como a gente também vê muitas loucuras sendo chamadas de pregação do Evangelho, e a gente também vê posturas que são oscilantes e que nos surpreendem. O que a gente tem hoje é, com o avanço, principalmente das mídias sociais, muitas pessoas que acreditam que aquele recorte que a mídia social ela não mostra o todo, ela tem um aspecto mais abrangente do que os meios de comunicação convencionais, sem dúvida nenhuma. Você tem um número restrito de pessoas que tinham, por exemplo, de igrejas, de pregadores que tinham acesso à TV, ao rádio. Hoje, com a internet, isso se potencializou, mas isso ainda não é o todo. Fazer ou tirar uma conclusão ou cravar algum tipo de análise a respeito da igreja brasileira, da igreja mundial, somente a partir disso é muito pouco. Porque a gente tem muitos anônimos, a gente tem muita gente que está aí, como por exemplo o profeta Amós. Ele diz, olha, eu não era profeta nem filho de profeta, eu era boieiro, cultivador de sicômoros, e o Senhor me tirou e colocou a sua palavra na minha boca. E ele vai falar com muita clareza e com muita propriedade a respeito disso. Então eu tenho muito cuidado tenho cuidado pessoal de fechar essas análises, no sentido, não, nós vivemos o pior momento da pregação, a igreja está Não. A gente tem uma igreja que vai bem, nós temos púlpitos saudáveis, mas nós também temos essas duas outras realidades. Há muita gente oscilante, a Bíblia diz, a expressão bíblica é cocheando em dois pensamentos, e a gente também tem gente que está fazendo, como Jesus mesmo disse, da casa de meu pai um lugar de negócios. O que aconteceu com a pregação do Evangelho, pastor? O que aconteceu com a pregação do Evangelho? De negativo, se eu imagino que seja essa a ideia que a gente quer trabalhar aqui, eu resumiria em um termo, que é redução. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é a redução da pregação a pelo menos 3 coisas. Primeiro, algumas pessoas que reduziram o anúncio da pregação a uma simples comunicação de princípios éticos. Então, como se a essência do Evangelho tivesse a ver única e exclusivamente com ética. Então, pregar o Evangelho é, de alguma maneira, falar para o cara sobre posturas que ele deve tomar e que torne ele um cidadão de bem. Exclusivamente isso. Que não envolvem necessariamente uma transformação de vida. Tem a ver apenas com um verniz na postura ou no comportamento. A segunda coisa, o segundo reducionismo que é complicado, é a transformação ou a transmissão da palavra de Deus como se fosse... Tem um termo que a gente usa no estudo de línguas, que é uma figura de linguagem que é o aforismo,
que é o aforismo? O aforismo nada mais é do que sentenças curtas que trazem algum tipo de enlevo para aquele que ouve. Então, a segunda questão que, a meu ver, é complicada é a transformação da pregação como a transmissão de aforismos estimulantes. Então, o que a gente vê, por exemplo, em algumas lives aí na internet, é o cara que pega lá, por exemplo, Provérbios. Nós vamos trabalhar aqui Provérbios, e o objetivo não é encontrar ali palavras de Deus para uma mudança de vida, mas encontrar ali alguns aforismos, algumas frases de efeito que me estimulem a alcançar o meu objetivo. Seria mais uma autoajuda. Totalmente. A ideia é um coaching fazendo da sua matéria-prima a Bíblia. Só que o objetivo da palavra de Deus não é somente esse. Não tem a ver apenas com conhecer a palavra para que ela me leve ou me estimule para atingir o meu objetivo. Então, para mim, a segunda questão é esse reducionismo. Primeiro, a pregação do Evangelho como sendo apenas a transmissão de princípios éticos, depois como esses aforismos estimulantes, e o terceiro é a sistematização exagerada, que aí é um outro nível. Um nível de algumas pessoas que transformam o púlpito não num ambiente de vida, mas quase que num museu, onde a gente vai ali, num museu de cera, onde a gente vai na Bíblia buscando as coisas para reconstituírem cenários o mais perfeitos possíveis, mas que aquilo não tem movimento, não tem vida, não toca. Você termina aquele momento com a cabeça cheia de informações, mas aquilo não dialoga com a vida, aquilo não toca a existência, aquilo não responde perguntas que a gente tem hoje, no século XXI. Então, para mim, o grande problema que a gente vive nesse momento hoje é essa questão do reducionismo. E aí eu tenho um texto que o apóstolo Pedro escreve, inspirado por Deus, que eu gosto muito, que é 1 Pedro 4:11. Ele diz assim: o que fala, fale como quem comunica a palavra de Deus. Ele está falando dos dons, e quando ele fala a respeito daquele que ministra, ele diz: o que fala, fale como quem comunica a palavra de Deus. E isso para mim é muito interessante, porque não é aquele que fala, fale como quem estimula o auditório, aquele que fala, fale como quem conhece do assunto. A ordem é: fale como quem está diante da palavra de Deus. É um convite muito profundo, uma ordem muito séria. Pastor, alguém já afirmou que se nós não valorizarmos a doutrina, é questão de tempo para não valorizarmos a piedade, tendo em vista que a sã doutrina leva à piedade. O senhor concorda com isso? E se sim, qual a diferença de sã doutrina ou qual a diferença de doutrina para dogmas institucionais? Porque muitas vezes o que nós vemos é a elevação de dogmas institucionais ao mesmo status de doutrina. Sim. E muitas vezes até ensinados e pregados nos púlpitos como se doutrina fosse. Então qual seria a diferença? Primeiro, se o senhor concorda com essa expressão, e segundo, qual seria a diferença de doutrina para os dogmas institucionais? Perfeito. Primeiro, concordo 100%. É óbvio que a palavra de Deus, a doutrina do Evangelho, ela nos leva a uma vida piedosa. A gente conhece e é impossível que alguém conheça não seja praticante dessas boas obras que envolvem não apenas o serviço ao próximo, mas a honra a Deus nas nossas ações. Agora, com relação à questão de dogma e doutrina, para mim pode ser diferenciado numa pergunta. E a pergunta é: quem é glorificado? Essa é a pergunta que para mim separa o que é dogma de doutrina. Porque a doutrina tem como objetivo a glorificação do nome do Senhor. O dogma tem como objetivo a glorificação, a elevação, a propagação, a propaganda, quer seja da instituição. A ideia com aquilo é que o nome da igreja, da instituição, fique conhecido, ou aquilo gere uma marca que identifique: você se veste com essa roupa, então você é da igreja X ou Y, ou você é do grupo Y. A glorificação do próprio indivíduo, e existem alguns dogmas que pegam muito fácil, porque eles causam ou eles trazem para o indivíduo que os pratica uma certa posição de elevação sobre os demais, no sentido de que fazendo aquilo eu me torno alguém super diferente. Ou, em último lugar, a elevação da instituição,
a elevação do indivíduo ou daquele grupo no qual ele está inserido. E, para mim, essa é a diferença básica entre dogma e doutrina. Porque isso implica, por exemplo, na diferença básica entre catequese e discipulado. A essência da catequese tem a ver com a igreja. Você transmite valores ou tradições da igreja para o indivíduo. Você o está preparando ou formando um membro daquela religião. A ideia é que, ao final, ele se identifique a partir daquela religião. Enquanto que o discipulado é um caminho de aprendizado sedimentado ou fundamentado, melhor dizendo, naquilo que Jesus disse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O final da catequese é um novo membro da instituição. O final do discipulado é um novo discípulo de Cristo, que inclusive pode não permanecer naquela instituição. Essa é uma frase para colocar no Instagram e colocar Jodson Gomes. Então, vamos lá, o final da catequese... O final da catequese é um novo membro para a instituição. Sim. O final do discipulado é um discípulo de Cristo, que inclusive pode não permanecer naquela instituição. Então essa questão dogmática, ela tem como essência isso. Para mim a diferença é quem é glorificado no final. Porque a ideia não é que ao andar pela rua, a ideia inicial não é que as pessoas me identifiquem como assembleano, como discípulo de Cristo. Essa é a ideia. Esse é o movimento. Essa é a essência. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Pequenos cristos. Essa é a imagem que Deus quer imprimir em nós. Então, muitas vezes, o dogma, ele nada mais é do que uma tentativa de imprimir uma marca institucional ou daquele grupo no indivíduo para que aquilo fale alto. Porque, não, aqui nós somos assim. E a ideia é que quando você andando por aí, todo mundo saiba que você é de lá. Quando, na verdade, não é que você é de lá. Deveria ser que você é de lá. Essa é a ideia. Pastor, o senhor acha que o nosso maior problema hoje na condição de cristãos, nós cristãos, ou o movimento, ou o evangelicalismo, é a nossa ignorância acerca do evangelho ou nossa inércia em relação às implicações do evangelho? Para mim, é a ignorância com relação ao evangelho. E aí, deixa eu explicar isso, porque quando a gente fala de conhecer o evangelho, nós não estamos falando apenas de alguma coisa que seja sensorial, alguma coisa que seja racional. A gente está falando de conhecer aquele que é o evangelho, sua obra, sua mensagem, enxergar nisso princípios para a nossa vida. Então, para mim, é impossível conceber que alguém que conheça, de fato, não pratique. Aquilo que o apóstolo Paulo ou os apóstolos vão dizer, é impossível que nós podemos ou fiquemos calados diante daquilo que temos visto e ouvido. Isso gera um movimento. Todos aqueles que conheceram fizeram disso sua razão de viver. Alguns foram cerrados ao meio, como diz Hebreus, alguns foram lançados em fornalhas, e a gente não faz isso só por causa de uma ideia. A gente faz isso por causa de algo profundo que tocou de fato a nossa vida. Então, eu diria que em primeiro lugar é isso. E quando a gente fala de conhecer de forma profunda, a gente está falando de ter um relacionamento com Deus e também de conhecer a Escritura, conhecer a Palavra de Deus. E esse conhecer, ele é muito sério, porque alguns erros nossos de postura têm a ver com desconhecimento. Por exemplo, algumas coisas que nós enxergamos na Bíblia como conselhos e na verdade são ordens. Algumas coisas que nós enxergamos na Bíblia como apenas citações e na verdade são mandamentos. E muitas vezes o erro está aí. O cara diz, eu conheço, eu já li a Bíblia toda 10 vezes, mas não conhece porque aquilo que ele julga sendo uma coisa, na verdade, é outra. É impossível que alguém leia lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e não entenda que aquilo é uma ordem. E de fazer discípulos de todas as nações. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Que o bispo seja casado, marido de uma só mulher. Isso não é um conselho. Isso é uma ordem clara e expressa. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe e não seja pesado a ninguém. Isso não é uma citação histórica. Isso não é alguma coisa que alguém diz. Não, isso é claro na Escritura. Isso é um mandamento que está colocado ali. Isso é uma postura exigida de um verdadeiro cristão. E se a gente não entende isso,
Ou se a gente não mergulha nisso de forma profunda, aí de fato a gente pode ter isso que você acabou de citar. Gente que diz que conhece, mas não vive. E aí eu diria que de fato não conhece. Porque uma vez que conheça, a prática ela é, ao meu ver, imediata. O que é interessante, eu li hoje, achei muito bacana, uma citação de Tertuliano. Ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz assim: o Evangelho, assim como Jesus, também foi crucificado entre dois malfeitores. E ele diz que esses dois malfeitores são o legalismo e o antinomismo. Assim como Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões, entre dois que subtraem, o Evangelho também é crucificado entre dois. Primeiro, o legalismo, que de alguma maneira acredita que a gente faz para ser salvo, e a essência dele é uma falta de conhecimento da Escritura, e do outro lado o antinomismo, a ideia de que eu sou salvo e não preciso fazer absolutamente nada. Então, nos dois casos eu tenho proximidade do Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho é esse que está no centro aqui. Pastor, o tema central das nossas pregações deveria ser o Evangelho. Sim. Né? O tema central das nossas pregações deveria ser o Evangelho. Como o senhor avalia hoje muitas das pregações que mais parecem mensagens de autoajuda do que mensagens de ajuda do alto? Eu volto no ponto que eu já citei quando a gente falou de dogmas. A grande pergunta, ao meu ver, é quem é glorificado no final? E essas mensagens cuja essência não está no Evangelho, o final delas é, normalmente, a glorificação do indivíduo que ouve, no sentido de que é um estímulo, você é o cara, você é a figura, você vai conseguir, você vai triunfar, ou da instituição, porque aqui nós somos assim, aqui nós fazemos assim, aqui graças a Deus que nós somos isso e não somos aqueles outros, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, alguém já fez essa oração inclusive, ou qualquer outra coisa. Quando o final é a glorificação do Cordeiro, aí eu diria que a gente tem o Evangelho. Ainda que isso provoque lágrimas no ouvinte, ainda que isso custe muita dor ao pregador, ainda que isso, de alguma maneira, desestabilize na perspectiva do confronto à comunidade. Mas se ao final o Senhor foi glorificado, isso é o Evangelho. Nós sabemos que existe uma distância entre nós e o texto bíblico. Uhum. Uma distância geográfica, uma distância cultural, uma distância idiomática, uma distância temporal entre nós e o texto bíblico. Como fazer uma pregação, pastor, ou como pregar de maneira a minimizar essa distância, de maneira que a minha pregação seja relevante e fale à minha geração, fale aos nossos dilemas, aos nossos problemas, e que não seja uma pregação de maneira irresponsável, deturpada na interpretação e etc. Perfeito. Você falou algumas coisas que são verdadeiríssimas. A gente tem uma distância temporal, cultural, mas tem uma coisa na Bíblia que é fascinante, é que apesar de tudo isso a gente tem uma proximidade com o autor. E isso é o que faz toda a diferença. O autor está ali, ele é que nos ajuda a interpretar a sua palavra e nos ensina a respeito dela. Eu diria que a grande questão, a questão fundamental para quem vai pregar, para quem vai ler, para quem quer conhecer a palavra de Deus, é mergulhar no conhecimento dos princípios. Porque os princípios, eles são aplicáveis a qualquer cultura. Eles estão para além de qualquer cultura, de qualquer tempo, de qualquer histórico, de qualquer gênero. Eles são eternos. É aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 119. A tua verdade, ou a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus preceitos dura para sempre. Então, há, sem dúvida nenhuma, um desafio da gente ler, por exemplo, um texto profético dentro de um contexto da época, de uma estrutura política, por exemplo, de um rei, e toda essa questão, e a gente olhar para o nosso contexto hoje, por exemplo, de Brasil 2021. A gente tem, sem dúvida, um distanciamento.
Por isso que o olhar deve estar voltado para os princípios, porque os princípios são eternos. E uma vez que a gente conhece esses princípios, eles são aplicáveis a qualquer cultura. Eles podem ser propagados com fidelidade para uma tribo que nunca ouviu o Evangelho, assim como para uma sociedade pós-cristã, como em alguns lugares já se denomina. Para isso a gente precisa conhecer. E aí eu diria que são duas coisas. É aquilo que Calbart diz, né? O pregador ele precisa segurar numa das mãos a Bíblia e na outra o jornal. Conhecer a sua própria cultura e conhecer a palavra. Alguns que dizem ou que falam que a Bíblia ela precisa ser inclusive atualizada, ela está desatualizada culturalmente, muitas vezes esse erro é um erro não com relação à escritura simplesmente, mas um erro com relação à própria cultura. Se a gente for de fato analisar a nossa cultura contemporânea, o que nós vamos ver é que existe muita coisa dentro dela parecida, semelhante, algumas exatamente iguais em essência, àquilo que a Bíblia vai dizer em Gênesis 3. É o mesmo ser humano. A gente não está mais no Jardim do Éden, nós estamos numa cidade lotada de edifícios. Mas os anseios, as buscas, a essência da tentação, a inclinação é a mesma. Então, quando a gente olha, por exemplo, o aspecto religioso, a gente muda o nome. Hoje a gente não usa mais filactélios, mas a gente tem gente com uma postura tão farisaica quanto dos fariseus da época de Jesus. Em essência, é o mesmo. Hoje talvez a gente não chamaria de sepulcros caiados, a gente usaria outro termo, mas a essência é a mesma. Então, conhecer a cultura e conhecer a palavra é fundamental. Muitas vezes falta conhecimento da palavra e outras vezes falta conhecimento da cultura. E aí isso faz com que a gente ache que as duas coisas não dialogam, quando de fato dialogam sem dúvida nenhuma. Hoje nós não chamaríamos sepulcros caiados, chamaria vascaíno, corintiano. Vigia. Vigia. Pregador do Evangelho e coach gospel. Uhum. É a mesma coisa? Se não, qual a diferença? Se for, eu vou embora, né, do mundo. Tem alguma coisa errada. Não são a mesma coisa, não. O coach gospel, se é esse termo que acabou se cunhando aí, vamos usar ele, já que você citou, normalmente é alguém que extrai da Bíblia coisas com o objetivo de favorecer, tocar, estimular ou elevar o seu ouvinte, o seu mentoreado, ou quem quer que o termo que possa ser usado, eu não sei quem é o alvo do coaching, o trainee ali. O pregador do Evangelho é aquele que, de fato, extrai da Bíblia coisas que ferem e matam o seu ouvinte. Essa é a diferença. O objetivo do pregador não é, em cima de um auditório, elevar o seu público. E obviamente, eu estou falando aqui de maneira figurada, e não estou dizendo que quem sobe no púlpito precisa ter uma marreta em uma das mãos, o cara que só bate em todo mundo. Não. Mas a ideia é extrair da palavra aquilo que confronta, muitas vezes fere e mata. Mata o ego, mata o pecado, o orgulho, a visão errada de si mesmo. E não apenas, e aqui está uma outra diferença, alguns coaches são gente que não deu certo na vida e que tenta ensinar princípios que nunca aplicou para si mesmo. No caso do pregador do Evangelho, ele é alguém que está falando e essa morte, essa ferida, essa confrontação também é para si. A palavra é a espada de dois gumes. Essa, para mim, é a grande diferença. Ao final, nem sempre a gente vai receber a ideia do que está por trás desses movimentos de treinamento emocional, é você ficar impressionado com o cara. A ideia do pregador é você ficar curvado diante da palavra. Essa é a ideia. É que você esqueça quem pregou, mas aquela mensagem te faça ser diferente. Deus seja louvado. Pastor, nós vivemos, alguém já disse isso, em meio a uma modernidade líquida. É um termo estranho para alguns e já conhecido para outros. O senhor poderia conceituar modernidade líquida
E quais seriam as implicações disso na pregação do Evangelho? Sim. Esse termo foi cunhado lá pelo Bauman, né? Sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. E a ideia do líquido é essa coisa exatamente cuja forma é fluida. Seria uma substituição de uma mentalidade, de uma sociedade, de uma percepção de mundo anterior, onde você tinha coisas rígidas, coisas mais definidas. A ideia da modernidade líquida é isso que é fluido. O líquido é aquilo que assume, dependendo do recipiente onde ele está, a forma daquela coisa. E quando ele está falando disso, obviamente ele está falando desse movimento nas relações e na vida como um todo. É a era do descartável, a era do rápido, a era do volátil. Isso não apenas nas coisas, mas também nas relações. Basta a gente olhar para o mundo ao redor que a gente vai ver que é exatamente isso. Descartável, tudo sendo substituído o tempo todo, isso em absolutamente tudo. É a sociedade que é viciada em novidades, é a sociedade que enjoa muito fácil das coisas, é a sociedade que cultua o novo, ainda que o novo não traga nada de benéfico em si, mas o simples fato de ser novo gera esse movimento de querer. Então saiu agora o novo telefone, ele é exatamente igual ao que você tinha, ele faz exatamente o que fazia, a única diferença é que o número dele é diferente, ele custa um pouco mais e a capa dele tem 3 cores diferentes. Eu quero, mas eu não preciso, mas eu quero. Esse movimento constante, e isso em tudo, isso nas expectativas, isso nos alvos, nas aspirações. É a ideia de sempre estar querendo alguma coisa diferente, porque aquilo que está ao nosso redor não nos satisfaz. E aí, na pregação, isso tem impacto direto. Porque a pregação ela envolve pelo menos 2 grandes coisas, que é a comunicação, na perspectiva de ser algo que se transmite, e também a questão da religião, que tem a ver com o conteúdo que se transmite, usando aqui religião, é claro, nessa perspectiva. Quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de alguma coisa que vai muito além de religião, mas de maneira mais simples seria religião e comunicação. Essas 2 coisas são diretamente, sem dúvida nenhuma, afetadas por isso. A comunicação ela se torna cada vez mais instantaneizada, se é que essa palavra existe. Tudo precisa ser cada vez mais rápido, tudo precisa comunicar o mais rápido possível. Um vídeo de 5 segundos no YouTube já nos deixa inquietos, a gente está esperando para poder clicar, tudo precisa se transmitir de uma maneira cada vez mais rápida, mais objetiva, mais concisa, e não necessariamente você tem uma busca pela verdade. Essa é uma característica da modernidade líquida. Você não está buscando a verdade, você está buscando aquilo que de alguma maneira satisfaça os seus anseios, que provoque em você experiências agradáveis. Como tudo é muito rápido, é muito curto, você quer passar logo para a parte boa daquilo. Então, não quero ver o filme, eu quero ler uma resenha. O que acontece no final? Porque se me interessar, eu parto para ver. Essa questão da comunicação está presente. E outra coisa é a questão da perspectiva religiosa. Por quê? A ideia da modernidade líquida afeta tudo, inclusive a relação do homem com o divino, com o transcendente. O que nós temos hoje como marcas dessa religião, desse novo tempo, nada mais é do que o misticismo e o sincretismo. São 2 marcas presentes. A ideia do misticismo, não de um ser espiritual, mas de um ser que é místico. E o misticismo tem não o divino no centro, mas o homem no centro manipulando o divino. Essa é a ideia do misticismo. Então, assim, existe uma espécie de um fluxo de energia bom e ruim. E eu estou aqui embaixo recebendo esses 2 fluxos. Cabe a mim, a partir do meu conhecimento e das manipulações que eu posso fazer, equilibrar esse fluxo de energia para que o que é bom me alcance. Então eu preciso de energias boas. Não existe essa dependência de alguém superior. Está disponível e eu vou lá e manipulo. E o sincretismo. Porque a ideia da modernidade líquida é você tem que buscar aquilo que é melhor para você. Não existe nada que seja redondinho. Você constrói a sua própria verdade. Já se falou muito sobre isso em 2016. A palavra do ano eleita lá pelo pessoal da Sociedade Linguística de Oxford foi pós-verdade. Então, assim, a verdade é um detalhe. O que importa é aquilo que faz sentido para mim. E aí a religião entra também no meio desse pacote, porque a ideia não é buscar aquilo que seja verdadeiro, é buscar aquilo que funcione.
Então, beleza, eu tenho um objetivo para atingir. Pragmático. Pragmático. Eu tenho um objetivo para atingir. O que pode me favorecer ou me fazer alcançar mais rápido esse objetivo? Eu não estou afim da verdade. Eu estou afim daquilo que me ajude nessa demanda que eu quero aqui agora. É isso que eu quero. Então, as custas ou para alcançar isso vale qualquer coisa. Então a religião desse novo tempo, não é mais um estandarte, alguma coisa que você abraça de forma única e faz aquilo uma bandeira. É um mosaico. Eu pego um pedaço de cada coisa e vou montando aquilo ali. Então, se alguém disse que vir no culto, na igreja evangélica faz algum sentido, ajuda nisso que eu estou querendo, então bora. Mas se alguém disser que também tomar um passe no centro espírita ajuda também, então bora. E a ideia é você investe em todas as frentes e aquela que fluir primeiro está valendo. Porque a ideia não é um relacionamento. A ideia não é essa, não. Até porque não existe, nesse tempo, profundidade de relacionamento. A ideia é a perspectiva utilitária. Então, nessa perspectiva do que é útil, o que é útil para mim enquanto religião? O que pode me fazer alcançar os meus objetivos mais rápido? Então, bora nessa direção. E aí, como é que isso impacta a pregação? Muito fortemente. Porque se a gente quiser agradar esse público, a gente está perdido. Que a gente vai ter que abrir mão do evangelho. Porque a Bíblia conta para nós a história de um Senhor, o nosso Senhor, que um dia prega uma mensagem e a audiência dele diz, olha, essa mensagem é muito dura, quem é que pode ouvir? Pô, a gente veio aqui, eu não vim aqui para ouvir isso. E a fala dele não é, desculpa, aí foi mal, então, volta semana que vem que a gente vai dar uma melhorada. O que vocês querem ouvir? Ele não existe uma pesquisa de opinião, ele não faz uma busca de tendências nas redes sociais. Ele olha para quem ficou e diz assim, vocês também querem ir embora? Aí a resposta de um deles é, então, senhor, pela paulada a gente até poderia, mas assim, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Pastor, o senhor não acha que a gente corre o risco? Aliás, eu diria que não é só o risco. Talvez isso já seja esta a experiência de alguns públicos. De nós sacralizarmos o modelo de pregação ou o estilo do pregador, de forma que a gente valorize tanto o invólucro que a gente acaba esquecendo a essência. Vou dar um exemplo. No livro Heróis da Fé, lançado pela CPAD, escrito por Orlando Boyer, ali conta as biografias de alguns homens. Um deles, Jonatas Eduardo. Pregou um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Sim, não é? Isso. Segundo o biógrafo, enquanto ele ministrava, alguns de seus ouvintes se agarravam nas pilastras pensando que iam cair no inferno. Tamanho foi o impacto daquela pregação. O que pouca gente sabe é que este foi um sermão lido. Sim. Ele leu o sermão. Com uma mão ele segurava o sermão, com a outra mão ele segurava uma espécie de lamparina, vamos dizer assim, para iluminar. Foi um sermão lido. Alguns dos nossos públicos hoje, principalmente no público pentecostal, se o pregador chegar ao púlpito e ler um sermão, muito provavelmente o público vai dizer, não, o pregador está lendo, não pode. Ou seja, a gente acaba sacralizando o estilo em detrimento da essência. O senhor não acha que isso tem acontecido? E isso acaba gerando uma preocupação no pregador, não é? Por exemplo, eu lembro que eu já fui convidado para pregar em alguns eventos em que os pregadores que me antecederam eram pregadores que a gente chama de avivalistas, nada contra, mas isso acaba gerando uma expectativa no público e uma preocupação, poxa, mas eu não sou desse estilo, meu estilo... eu já sou de um outro estilo. O senhor não acha que o nosso público hoje está sacralizando o estilo em detrimento do conteúdo, da essência? Eu acho que não. Eu acho que não. E aí eu vou dizer por quê. Ou melhor, eu acho que sim, acho que não. Se a gente for falar do estilo, que diz respeito ao estilo, sim,
há um problema. Há um problema. Só que esse problema, ele não é um problema restrito a apenas um círculo, ele está presente em todos os ambientes. Uma comunidade de fé, ela não é apenas uma comunidade onde se cultivam valores espirituais, mas também se cultivam algumas preferências, onde se cultivam algumas coisas que são comuns nesse ambiente. Então, existem determinados grupos onde se prefere, onde se gosta, onde se curte, onde se valoriza um tipo de estilo musical, e ao meu ver não tem nada de errado com isso. Entra dentro daquilo que você falou, do invólucro e da essência. Jesus olha para o mancebo de qualidade e diz para ele assim, só uma coisa te falta. E que coisa é essa? É essência. É aquilo que é fundamental, é aquilo que é basilar. Então, se nesse grupo, eu já participei, por exemplo, de cultos ultrapentecostais, onde, só que a busca ali, a mim pelo menos me parecia que era genuína, por Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Eu já tive a oportunidade de visitar, por exemplo, alguns outros países, onde você percebe claramente que a forma com que aquele povo adora a Deus é muito diferente da nossa. E isso tem a ver com a cultura, com a forma com que eles enxergam o mundo, e uma agressão a Deus e aquele povo é você querer empurrar uma outra metodologia diferente naquele ambiente. Se não há pecado naquela cultura, naquela forma de expressão, problema nenhum. Então, com relação a essa questão da sacralização do estilo, eu diria que sim, eu diria que aí a gente tem um problema. À medida que a gente acha que aquele estilo é o único, uma coisa é o que eu prefiro, outra coisa é aquilo que é a única forma de expressar. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele diz que na adoração algumas coisas são detalhes. Então, onde devemos adorar, essa era a preocupação dela, mas algumas coisas importam. Ele diz assim, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, se há verdade nisso, se é genuíno, se é verdadeiro, assim, eu já vi algumas pessoas extremamente estereotipadas e que aquilo soa falso. Assim como eu já vi algumas pessoas extremamente cátedras ou com uma postura extremamente engessada e que aquilo também soa falso. Assim como eu já vi gente extremamente expansiva e que é aquilo, é aquele cara falando do Senhor daquela maneira. Então, nessa sacralização do estilo, no sentido de que tem que ser dessa maneira, ou tem que ser dessa maneira, ou eu não quero nem ouvir se o cara saudar a igreja, começar a glorificar, eu já desligo, porque eu não quero ouvir. Ou se ele falou línguas estranhas, não, eu acho que aí a gente tem um problema. Do outro lado, eu digo que não é problema ou preocupação quando a gente fala, por exemplo, de novas formas de transmitir a mensagem. Eu acredito que ainda faz muito sentido um homem de pé diante de um auditório com a Bíblia aberta. Porque uma das coisas que se discute muito hoje é essa questão de novas linguagens. De que talvez a pregação, na verdade, ela faça mais sentido num outro formato. De que a gente pode, na verdade, abrir mão disso e, quem sabe, eu posso colocar um vídeo, eu posso fazer um sketch, eu posso substituir a minha mensagem todo domingo por um teatro, como se isso não fizesse mais sentido. Então, assim, o estilo, sacralizar o estilo pentecostal, mas o esboço preparado, palavra por palavra, ou sem esboço, sacralizar isso é um problema. Mas, para mim, um homem de pé, ou uma mulher de pé com a Bíblia aberta, isso ainda faz muito sentido. Isso ainda precisa ser valorizado. Tanto que a gente vê na nossa própria cultura. Eu estava vendo alguém falar esses dias e achei muito curioso. Você tem, por exemplo, um dos fenômenos aí da internet, que é o TED Talks, que nada mais é do que um ser humano de pé na frente de um público falando de algum assunto que ele domina de forma autoritativa. Ora, dentro dessa perspectiva de modernidade líquida, ou de ultramodernidade, ou de hipertexto, isso não faria sentido. Mas eu tenho ali um ser humano de carne e osso, com face, com rosto. Eu tenho um cara falando de um assunto que ele domina na perspectiva de conhecer aquilo e de forma autoritativa. O cara fala a respeito, tem TEDs lá que o cara vai falar sobre aborto, o cara vai falar sobre reprodução de abelhas, e as pessoas ouvem. Porque aquele homem fala de algo que lhe preenche o coração, algo que é maior do que ele, algo do qual ele se dedicou a estudar e vai transmitir. No contexto da igreja faz muito sentido alguém
com a Bíblia aberta falando. Excelente. Uma pergunta agora bem pessoal, pastor. Sim. Pregadores que estão nos assistindo, papel e caneta na mão. Anota, chegou o momento. Chegou o momento. Pastor Jodson Gomes, como o senhor prepara as suas mensagens, pastor? Ixi, rapaz, então, aí tem uma coisa, aí entra naquela perspectiva da individualidade, né? Quem me ouve pregar sabe que a forma com que faz parte da minha personalidade, a forma como Deus me usa, as minhas mensagens são muito práticas. Todas elas têm uma aplicação muito prática. Porque isso faz parte de mim. Eu sou extremamente objetivo, prático, procuro ser em quase tudo aquilo que eu faço. Então, no processo de preparação da mensagem, eu diria que o tempo que eu gasto maior é debruçado sobre a aplicação. Então, minha mulher, que deve estar ouvindo esse vídeo aí ou não, ela sabe como é que funciona. Eu leio, eu pesquiso, eu me cerco de livros, eu vou e depois eu saio para a rua. Eu saio para a rua. Antes de pregar, eu sempre preciso de um tempo de rua. Para ver as pessoas, para andar na rua. Quem mora aqui em Londrina, é possível que aqui nos arredores da igreja já tenha me visto em algum momento andando sozinho, falando na rua. Observando as pessoas, observando o comportamento. Por quê? Para mim isso faz todo sentido. Para mim esse é o momento em que aquilo que preencheu o meu coração e que eu preciso como pregador transformar em palavras, como transmitir isso para esse público que não é apenas o público que vai estar sentado na igreja, mas para esse homem moderno, dessa sociedade da qual eu faço parte. Então, como esse texto ele ecoa nas ruas? Como é isso? Como é que o grupo que me ouve, eu moro em Londrina, prego aqui na Assembleia de Deus de Londrina, como é que o homem de Londrina atravessa a rua? Como é que ele compra no mercado? Como é que é o anseio do seu coração? O que lhe preocupa? O que envolve a sua vida nesse momento? Quais são os seus anseios? Quais são suas expectativas? E na Bíblia, quais são as respostas para esses anseios? Então eu diria que uma boa parte do meu tempo gasta com a aplicação. Existem alguns pregadores que fazem um movimento um pouco inverso. Se dedicam mais tempo na questão, por exemplo, do contexto histórico do texto, e a aplicação acaba sendo um detalhe, alguns acabam até deixando isso para o próprio auditório. Eu falo e a ideia é que cada um aplique como desejar. Para mim, essa questão da aplicação é alguma coisa que mexe muito comigo. Então, como esse texto poderia, se esse autor vivesse hoje, se esse pregador aqui vivesse hoje, em 2021, como é que ele transmitiria isso, essa essência aqui? Como é que ele diria isso para esse público? Vamos passar a caminhar. Vamos passar a caminhar. Quando eu ouvi pregando pessoalmente a primeira vez, eu achei que o segredo fosse o tamanho da Bíblia, pastor. Se eu usava a Bíblia pequenininha, eu falei, eu vou comprar uma Bíblia menor. A minha Bíblia é muito grande, vou comprar uma Bíblia menor e vou tentar. Agora eu vou inserir a caminhada também. Observar, dá por aí. Muito bom, pastor. Pastor Jodson, o que é um púlpito desviado? É um púlpito onde qualquer outra coisa tomou o lugar de Jesus e da sua palavra. Qualquer outra coisa. Quando o líder toma o lugar de Jesus e da sua palavra, quando a denominação toma o lugar de Jesus e da sua palavra, quando o auditório toma o lugar, o auditório passa a ser, o público passa a ser mais importante do que Jesus e sua palavra, quando a cultura passa a ser mais importante do que Jesus e sua palavra, quando a fama, quando os likes, quando os cliques, quando as fotos, quando os vídeos, quando as músicas, quando qualquer coisa toma o lugar de Jesus e de sua palavra, esse púlpito se desviou, essa vida se desviou. O senhor disse que ainda acredita no homem de pé diante de um auditório, proclamando a palavra de Deus. Mas a restrição da pregação, e exclusivamente no púlpito, no domingo à noite, não seria um reducionismo? A pregação no domingo à noite não deveria ser acompanhada por uma ação da igreja entre os domingos? Sim.
Sim. O que o senhor acha? Sem dúvida nenhuma. É igual eu falei outro dia aqui na igreja sobre isso, né? Gente que quer, por exemplo, emagrecer, e aí tem gente que fica muito preocupada entre aquilo que vai comer entre o Natal e o Ano Novo. A preocupação central que faz a gente engordar não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, é o que a gente come entre o Ano Novo e o próximo Natal. É aquele intervalo de 360 dias que é o que faz toda a diferença. Obviamente, a gente começou perguntando aqui sobre o que é a pregação do Evangelho e é o anúncio dessa boa notícia. Isso não é dever. Um dos pilares da reforma protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. Não é exclusividade, dever, prerrogativa exclusiva de um grupo de ministros. No ambiente eclesiástico, talvez até possa ser assim. Pode ser que a gente tenha um grupo menor de pregadores que se revezam ali. Existem algumas igrejas que é o pastor titular que prega todo domingo, mas obviamente não está restrito a isso. Todo cristão precisa ser um pregador. Todo cristão é um ser em missões. É um missionário, é um pregador, é um anunciador de boas novas. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser testemunhas. E quem é testemunha senão aquela que conta a respeito daquilo que viu e viveu ou daquilo que é a verdade? Então, obviamente isso. O que tem problema, ou ao meu ver, onde está o grande problema, é uma concepção básica a respeito da igreja. Os cristãos, bem como isso envolve também pastores e pregadores, enxergam a igreja como um ponto de chegada e não como um ponto de partida. Então é mais ou menos o seguinte: você chegou à igreja, ufa, uau, chegou o domingo, aqui é o lugar, e de vez em quando a gente ouve algumas coisas do tipo: deixe todas as suas preocupações do lado de fora, agora é o momento em que você precisa esquecer de tudo que se passou. E não é bem por aí. A igreja não é um ponto de chegada. Uma vez que a gente entra aqui, esvaziou-se. Não, a igreja é um ponto de partida, onde a gente vem para receber do Senhor, não como um combustível. E aí tem uma coisa interessante. Não é a ideia de alguém que vem para um pit stop para ser abastecido e continuar a corrida. A ideia não é essa, como num carro de Fórmula 1. Que o cara vem, chega no pit stop, entra, e a ideia dele com o combustível que ele recebeu é passar na frente de todo mundo para chegar primeiro. A ideia, na verdade, é o contrário disso. É alguém que vem e enche-se para distribuir a quem está ao redor. Então é como sei lá, vamos pensar numa metáfora aqui, um vendedor de água que foi no depósito buscar. Ele enche o seu isopor de água mineral, e quando ele pisa fora do depósito, ele já sai. O que é água, o que é água, o que é água, o que é água, o que é água. Porque o prazer dele é distribuir aquilo. Ele vai se servir daquilo sem dúvida nenhuma. Ele está debaixo do sol escaldante na praia, ele vai tomar um ao outro, mas não faz sentido ele beber tudo aquilo. Na verdade, aquilo é para ser distribuído, aquilo é para ser repartido. Então, todas as vezes que a gente vê a igreja como um ponto de chegada, a gente vai ter problema. Porque como eu vejo como um ponto de chegada, a única coisa que se faz no ponto de chegada é comemorar. Não há preocupação na chegada. Não, a ideia da chegada é celebrar, é comemorar e ponto. E sai-se daqui para enfrentar uma nova batalha solitária e de novo vir comemorar no próximo domingo. Na verdade, ao contrário. É um ponto de partida. Saindo daqui, o que nós podemos fazer para manifestar a Jesus, de posse do que recebemos, o que a gente pode fazer para impactar a sociedade que está ao nosso redor? A Bíblia faz um elogio aos crentes de Bereia, que ouviam as pregações e comparavam com as Escrituras para verificar se era realmente daquela forma. Na prática, como se dá esse processo, pastor? Tendo em vista que essa é uma prática saudável para os públicos, para a comunidade de fé. Como é que se dá esse processo? Ao meu ver, esse processo é extremamente simples. É exatamente fazer o que está escrito. Ler e conferir. O grande problema disso é que isso demanda duas coisas. Primeiro, vontade, e segundo, tempo. E são duas coisas que a gente tem muita dificuldade de lidar.
Primeiro, vontade. E essa vontade, ela parte de algumas coisas que estão mais subjetivas. Primeiro, a vontade de conferir, ela só é gerada a partir do momento que eu chego ou me permito pensar, pelo menos, que quem me fala pode estar errando. E essa é uma questão complexa. Porque algumas lideranças constroem o tempo inteiro ou tentam construir uma ideia de inerrância. E esse irmão, essa irmã que está ouvindo, para ela questionar ou chegar a pensar sobre o que está sendo dito pelo seu líder ou pelo pregador, é como se fosse um pecado em si. E aí não dá vontade, parece que eu estou indo contra Deus. Eu estou tocando no ungido ou na mensagem do ungido. Quando o apóstolo Paulo diz uma coisa diferente. O apóstolo Paulo diz, se eu, ou até mesmo um anjo do céu, vos pregar outro evangelho, que não seja esse, seja anátema. O que ele está dizendo é que a mensagem ela é superior ao pregador. A mensagem ela se eleva para além do pregador. Se a mensagem está distorcida, o pregador precisa ser desqualificado independente de quem ele seja. Inclusive o próprio apóstolo Paulo é um anjo do céu. Então falta vontade, nessa perspectiva que eu disse, tem coisas por trás disso. E segundo, tempo, né? A gente não quer, a gente quer alguma coisa que seja super simples. Nós vivemos a era do fast food. Qual é a ideia? A ideia do fast food é a comida rápida, barata e que ainda venha com brinde. É o McLanche Feliz. O McLanche Feliz faz sucesso por causa disso. É rápido, entre aspas, barato e ainda vem com brinde. Essa é a ideia. Então eu fui lá, ouvi, foi super... Pô, o pastor falou lá 15 minutos, cara, me senti tão bem, foi tão legal, e ele ainda disse que eu vou receber uma bênção essa semana. Eu saí com a minha caixinha do meu McLanche Feliz. Não precisa ser nutritivo, não precisa fazer bem, apenas me tocou. Olha o que eu recebi lá. Eu fui lá, recebi a rosa, eu recebi isso, eu recebi aquilo, e paguei lá o que pediram e tá tudo certo. E o mais legal do fast food é que você não precisa lavar os pratos. Não existe envolvimento para depois daquilo. Terminou, você enrola tudo, você joga numa lixeira. E a ideia não é bem essa. Pastor, a pregação ela deve ser cristocêntrica, teocêntrica, eclesiocêntrica, bibliocêntrica ou tudo junto? Como deve ser a pregação? Cara, essas terminologias são complicadas, que aí eu diria que ela precisa ser somente cristocêntrica. Por quê? Cristo disse, quem vê a mim vê o Pai. Se ela é cristocêntrica, logo ela é teocêntrica. Ele diz, ou a palavra diz, ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus. Logo, se ela é cristocêntrica, ela é fiel à palavra, porque ele é a palavra encarnada. Ele é o cabeça da igreja. Logo, se a palavra ou se a mensagem é cristocêntrica, ela vai conduzir uma eclesiologia que seja saudável. A Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o nosso irmão mais velho. Logo, se a mensagem é cristocêntrica, ela gerará bons relacionamentos entre os irmãos, ela favorecerá, ela será koinônica, se é esse o termo que eu posso usar, a flexão do verbo. Ela vai produzir koinonia e assim por diante. A Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. Logo, se ela é cristocêntrica, se ela tem o Espírito de Cristo, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, esse Espírito que produz vida, ela vai cumprir todos esses requisitos. Então, essa coisa de ficar, não, hoje eu vou pregar uma mensagem que ela precisa ser eclesiocêntrica, não, cristocêntrica. Ele nos ensinou a respeito de tudo. Ele é aquilo que Deus diz que a gente deve ser enquanto irmão, enquanto indivíduo, enquanto pastor, enquanto líder, enquanto ele é a nossa maior referência. A gente prega, como diz a Escritura, a gente prega Cristo e esse crucificado. Ele é a razão da nossa vida e sem ele nada do que foi feito se fez e sem ele nada do que está se fazendo subsiste, permanece. Entendeu porque nós convidamos o pastor Jodson Gomes? Pastor, o senhor vai ter oportunidade de apresentar o Projeto Lucas para aqueles que não conhecem. O senhor é o idealizador do projeto, não é? Tem aí essa oportunidade. Tá certo. Eu falo que eu não sou idealizador, eu sou sonhador do projeto. Porque, bom, o Projeto Lucas é um projeto de evangelismo e de ação social.
Ele está ligado à Igreja Assembleia de Deus de Londrina, mas ele é aberto para a gente que queira participar e se envolver. O nome Lucas é uma homenagem a um jovem da nossa igreja, chamado Lucas Santana, que faleceu muito cedo, no ano de 2016, muito jovem. O Lucas era um rapaz muito envolvido com o evangelismo, era, à época, o líder de evangelismo da juventude aqui da nossa igreja. E o Lucas faleceu de forma repentina, faltando 15 dias para o nosso congresso de jovens. Então foi um momento de comoção, de abatimento. O luto faz isso com a gente, ainda mais de uma pessoa tão querida e tão ativa como ele era. E quando o Lucas faleceu, tão próximo do congresso, eu me lembro que no velório dele, eu olhando para o caixão, falando com o Senhor, Deus trouxe ao meu coração uma palavra. E a palavra foi: transforme luto em movimento. Essa foi a ordem. Isso foi o que eu ouvi do Senhor. E aquilo preencheu tanto o meu coração que quem estava no dia lá talvez se recorde disso. Para mim foi confortador. Quando eu fui falar, quando fui chamado para falar na hora do velório dele, antes disso eu estava chorando muito. Minhas lágrimas foram enxugadas. Porque eu tinha do Senhor uma direção a respeito do que deveria ser feito a partir de então. E aí, no ano seguinte, isso era meio de setembro, no ano seguinte nós fizemos o primeiro projeto Lucas, que foi um projeto de evangelismo e ação social no Paraguai. A ideia até então era mobilizar jovens e pessoas de todas as idades que quisessem ter uma experiência evangelística e de serviço social. Cada ano a gente foi escolhendo um lugar diferente, sempre no período da Páscoa. E no ano de 2018, nós já tínhamos realizado alguns projetos. Veio ao nosso coração, da equipe que trabalha junto conosco, que hoje é a diretoria do projeto, veio ao nosso coração a seguinte pergunta: por que resumir isso a um evento anual ou a movimentos específicos e não focar ou criar raízes mais profundas? E aí veio ao nosso coração o desejo de ter uma base do Projeto Lucas, onde a gente pudesse fazer aquilo que a gente fazia na Páscoa de forma continuada. E aí no final do ano de 2018, início do ano de 2019, nós começamos esse processo, que hoje já se consolidou. Nós temos aqui na cidade de Londrina, numa região carente daqui chamada Vila Marisa, um espaço, que é o espaço, a base, o centro social do Projeto Lucas, onde nós oferecemos para as famílias daquela comunidade, além da pregação do Evangelho, que está implícita em tudo aquilo que a gente faz, serviços diversos. Aulas de artes marciais, boxe, jiu-jitsu, judô, kickboxe, técnicas circenses, reforço escolar, inglês, violão, flauta, serviços de assistência odontológica, serviços de assistência jurídica, de atendimento com nutricionista, atendimento psicológico, dentre outras coisas que a gente faz nesse espaço, tudo gratuito, feito em essência por voluntários que se mobilizam para estar junto com a gente. Então a ideia ali não é apenas, falando da questão da pregação, não é apenas falar de Jesus. Ali é ser Jesus. Se Jesus tivesse uma academia, como é que Jesus daria aula de boxe? A gente precisa ser, então vamos fazer. Como é que seria? Como é que Jesus faria? Se Jesus tivesse um consultório odontológico, como é que Jesus faria? Como é que Jesus serviria? Como é que Jesus se manifestaria? Como é que Jesus receberia as pessoas? É isso que a gente tem procurado fazer ali naquele lugar. Então quem está ouvindo, acompanhando a gente nesse vídeo, pode conhecer um pouco mais do projeto nas nossas redes sociais, no Instagram, é Projeto Lucas Oficial, ou pelo nosso site, projetolucas.com.br, ou também no Facebook, que é Projeto Lucas Oficial. Lá tem um pouco do que a gente faz. Aqueles que quiserem ajudar, contribuindo nas redes sociais, tem os métodos? Entrando na nossa página, no nosso site, ou no nosso perfil do Instagram, a gente tem lá todos os nossos contatos, as contas, a forma que você pode contribuir, pode mandar uma mensagem que a nossa equipe responde com bastante agilidade. A gente tem, por exemplo, pessoas que querem contribuir mensalmente, a gente tem um plano de assinatura, a pessoa cadastra lá no site, e ela autoriza a todo mês ser debitado do cartão de crédito dela um valor, é uma forma que ela tem de não esquecer de qualquer valor. Eu quero doar R$15 por mês, quero doar R$300 por mês, R$500 por mês. Isso é possível. E também alguém que talvez esteja em Londrina, que está ouvindo a gente na nossa cidade, que queira ser um voluntário, também no nosso site tem uma aba voluntários. A pessoa preenche o cadastro, a gente recebe todos esses dados e, de acordo com a necessidade, a gente vai chamando para estar com a gente, servindo no projeto.
Então, quero aproveitar a oportunidade e convidar você a acessar a página do Projeto Lucas. Lá você vai conhecer o projeto, conhecer as atividades desenvolvidas no projeto, verificar as formas como você pode ser parte integrante desta equipe. Inclusive, pastor, o projeto da casa, Sim. muito interessante, Sim, né? sim. Muito interessante. Muita gente não sabe que foi. E como muita gente tem acesso a esse programa, o senhor poderia falar sobre... Uma das ações que a gente desenvolveu no ano passado, inclusive, foi uma grande vitória, porque no ano de pandemia, foi um projeto chamado Novo Lar. Tem lá na nossa página do Instagram, lá fixado, um dos conteúdos que você pode acessar lá. O que foi o projeto Novo Lar? Uma família atendida pelo projeto, numa situação muito carente. Em princípio, eles nos procuraram porque precisava, na fala deles, arrumar o telhado. Estava chovendo dentro, uma mãe com filhos pequenos e o esposo. E quando a nossa equipe foi até lá, a gente viu que o telhado era só um detalhe. A casa inteira tinha problemas. E aí a gente se mobilizou, envolvemos a igreja e várias pessoas que contribuíram nesse sentido, e nós conseguimos, num tempo recorde, um tempo muito curto, colocar aquela casa no chão e construir uma casa nova para aquela família. Entregamos, para a glória de Deus, essa casa toda refeita, toda mobiliada, para essa família poder ter uma dignidade melhor, poder viver melhor dentro daquele ambiente, dentro daquele espaço. Então foi mais uma iniciativa do projeto atendendo essa família. Meu pastor, muito obrigado. Amém. Sua presença aqui. Tenho certeza que quem está assistindo esse programa, no mínimo, está mais instruído, para não dizer mais piedoso. Amém. Mas no mínimo mais instruído. Que Deus continue abençoando o senhor, abençoando sua família, abençoando seu ministério, e que Deus continue sendo glorificado e santificado em sua vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração, até o próximo programa, se assim Deus permitir.